Salve, salve, meus alunos do Piauí, quanta alegria! Meu estúdio aqui cheio de diretores. Daniel tá conosco, tio Jorge, Marlene, Iracema, professor Iracema e tudo mais. Galerinha, quem tá aí com a gente, hein? Cadê o Gabriel André? Inclusive ele tá devendo uma participação mais contundente nas salas online, nas segundas-feiras, hein, Gabriel? Santo Antônio dos Milagres já deu boa tarde pra gente aí, tava conosco também ali na sala da primeira série, e aqui nós estamos na segunda série. São 5 horas e 20 minutos. É hora de quê, Iracema? É hora do chá das 5 horas. Para você tomar aquele chá, ficar calminho, calminho e contar para os outros o resumo do seu dia a dia. Ou então falar aí do resumo do dia a dia das outras pessoas, a famosa fofoca. Não, nada disso, pessoal. É hora de redação. O tio Jorge aí adora isso aí. Eu vou já encher o saco dele hoje a aula inteira. Ou ele responde minhas perguntas, ou então ele vai se ver comigo. Quem está conosco? Tio Jorge, quem é Santo Antônio dos Milagres só, né? Beleza. O Fino, o que é que tu trouxe pra gente hoje? Isso, afasta aí pra eu ver. Ah, só a professora Marlene tá com a gente aí, Santo Antônio dos Milagres. Pontuação. Meu amigo, se você não souber pontuar, adeus. A pontuação vai fazer um diferencial muito grande em teus textos. Tio Jorge, você sabe usar vírgula? Ponto seguido? Ponto e vírgula? Travessão? Aspas? Pois tudo isso aí você vai precisar no momento da produção de um texto. E quem não dominar os sinais de pontuação, ó, tá fadado ao fracasso. O seu texto fica meio que ambíguo, confuso, não é? Ele fica complexo, prolíxico, né? Então tem que ter muito cuidado. É isso que a gente vai trazer para você hoje. Vem com a gente, cola em nós que é sucesso. Vamos nos conduzir aqui, tio Jorge. Não dando as costas para a câmera, vamos nos conduzir aqui com os nossos slides. Nossos slides hoje vai nos ajudar muito. Tá aí na tela o quê? O roteiro. Tá o teu roteiro aí. Roteirozão de como a gente vai conduzir a aula hoje. A aula vai ser conduzida assim. O objeto do conhecimento, a pontuação, conectividade e recursos de referenciação na produção de texto. Show de bola, professor. Estava esperando essa aula mesmo. Eu sou um fracasso na pontuação dos meus textos. Imagina aí, tio Jorge, ó, corta para nós. A pontuação, tio Jorge, é como se fosse um grande maestro. Ó, aqui nós temos em Teresina o Aurélio Melo, nosso grande maestro na música. Tio Jorge faz um meme para mim, eu sendo o orquestrador dos textos. Então, o sinal de pontuação é como se fosse um grande maestro que vai organizar de modo pontuado, pausado, grandiloquente os nossos textos. Porque na fala, tio Jorge, o que é que eu tenho? Eu tenho os caras e bocas, eu tenho a pausa, eu tenho as expressões faciais, eu tenho os braços, as mãos, né não, Daniel? No texto eu não tenho isso. No texto eu vou ter aqueles sinais de pontuação. Então, por isso que os sinais são grandes orquestradores. Qual é o objetivo dessa aula, Jorjão? Dominar a escrita formal da língua e garantir o entendimento da escrita a partir do uso adequado da pontuação e da conectividade. A maior parte da minha aula é expositiva, com leitura e compreensão de parágrafos, modelos, de trechos, mas vai ter também uns 20% aí de atividades, beleza? Vou mostrar também exemplo de elementos variados, viu, pessoal? E mecanismo de coesão, porque às vezes os mecanismos de coesão, às vezes não, sempre, os mecanismos de coesão estão muito ligados à pontuação.
tu vai ter que saber que tem hora que é obrigado a usar vírgula com um adversativo, tem hora que já não pode se usar vírgula com um adversativo que inicia um período. Ah, meu amigo, os elementos coesivos. Tem a vírgula antes do pois, tem o pois entre vírgula. Isso aí tudo são elementos coesivos que também ajudam demais. E aqui tá, ó, sinais de pontuação. Pode fazer aí um monte de carinhas, mas não adianta. Você tem que dominar. Por quê? Porque os sinais de pontuação são recursos gramaticais muito importantes. E você vai ser avaliado nisso, no domínio deles. Ora, mas qualquer concurso público, cara, e no Enem, a primeira competência é essa. Que vão avaliar você. Competência 1. Que é a capacidade que você tem de escrever segundo as normas da gramática. Segundo a gramática normativa. Para a elaboração de qualquer texto, você precisa de pontuação. Quando dirá para um exame, a banca examinadora está ali só esperando o teu texto para quantificar, analisar e avaliar os mecanismos que tu usou. Eles vão funcionar como um maestro. Ó, tio Jorge, tu fez meu meme aí, cara? Faz meu meme. Deixa de ser ruim. Ele não é um maestro? Os sinais são maestros. Estou usando uma metáfora, né? Que metaforicamente coordenará as pausas curtas e longas. As pausas curtas e longas dos nossos discursos. Além disso, um bom domínio da pontuação vai evitar o quê? Ah, esse fenômeno eu vou te ensinar, ó. Se tu sabe usar a pontuação, tu vai evitar o fenômeno do truncamento e da justaposição. Problemas muito comuns com vocês que estão começando a elaborar textos agora. Inclusive, esse truncamento e justaposição já foi tema de uma das minhas revisões por aí afora, nesse Piauizão, que eu já andei aí, mais de 13 mil quilômetros com o tio Jorge, andando por aí, aos finais de semana. Veja só o seguinte, cola aqui na gente, presta atenção agora, ó, tio Jorge, como isso aqui é importante. Você vai usar vírgula. Em que momento? São muitos momentos. Vou ensinar os principais, que com certeza tu vai usar lá no teu texto. Um primeiro momento de usar vírgula é quando tu for intercalar alguma expressão, gente. Ó, o que se vê, porém, são pessoas descumprindo os protocolos de distanciamento social. Presta atenção. Eu posso começar esse período com porém, posso. Porém, o que se vê são pessoas descumprindo o protocolo de distanciamento social. Beleza. Se eu começar ele no período, opa, voltou aqui, eu não boto vírgula nenhuma. Por quê? Porque o conectivo está abrindo o período. É regra. Mas se esse conectivo adversativo, que é esse bichinho bem aqui, se eu coloco ele no meio do período, eu já tenho que intercalar ele em vírgula. Por quê? Porque eu tirei ele do local natural que ele é e estou jogando ele por um outro local que não é o natural dele. E essas vírgulas vão estar aí para indicar essa mudança. Vamos ver outro exemplo? Tais agressores não vão, de forma alguma, de forma alguma, intimidar-se enquanto imperar a impunidade. Eu poderia dizer como? De forma alguma, vírgula, tais agressores não vão intimidar-se enquanto imperar a impunidade. Eu poderia usar só uma vírgula quando eu botar o de forma alguma no início. O fim, eu posso jogar o de forma alguma lá para o final? Posso. Tais agressores não vão intimidar-se enquanto imperar a impunidade, de forma alguma. Fica um pouco distante, danifica a clareza, não é? A clareza melhor é aqui, no meio, e intercalado entre vírgulas. Porque é como se eu estivesse dando uma ênfase no meu pensamento. É como se eu dissesse, de jeito nenhum. Quantas vezes, né, a gente... Não, de jeito nenhum. A gente quer reforçar isso. Não tem aquela aula de oração subordinada que tu não deu nem tchum para ela?
Pois é, meu amigo. Na hora das orações subordinadas adverbiais, em espécie são 9, viu? Eu dei essa aula sábado no lugar da professora Fábio Leda, as orações subordinadas adverbiais, elas são 6, ó. São 6 modalidades. Tu tinha que saber tudinho. Por que tu botou essa fórmula aí, professor? C6 mais FTP é uma técnica que eu usei para memorizar. São 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Tem aqui, tem valor de causa, de consequência, de condição, de comparação, de conformidade, de consequência. Aí já usei, falei as 6. De condição. São 6 com a letra C, meu amigo. Causa, consequência, condição, conformidade, comparação, concessão. Pronto, pega aí as 6. O Fene, qual é FTP? A de finalidade, a de tempo e a de proporção. São 6. Para cada oração dessa, meu amigo, se eu iniciar o período com uma delas, eu tenho que usar uma vírgula. Aí é, professor. É. Desde que elas estejam na ordem inversa, como está aqui, ó. O que é a ordem inversa? Como essas bichinhas aqui têm valor de advérbio, e é natural que os advérbios fiquem depois, por último, quando eu trago eles para o início, eu estou fazendo o quê? Uma adverbial inversa. Porque eu poderia dizer assim, tio Jorge, ó. Devemos procurar a melhor maneira para não adoecermos mentalmente, embora estejamos confinados em casa. Aí eu poderia ou não optar em pôr a vírgula. É mesmo, professor? É. Meu amigo, mas agora quando eu digo na ordem inversa, eu sou obrigado a usar essa vírgula. Tu tá entendendo, tio Jorge? Eu sou obrigado a usar essa vírgula. Eu fiz a cabeça da seta errada. Era pra cima. Tia Marlene, a senhora tá entendendo? Tá entendendo, não tá? Cadê a galera? Ninguém ainda não falou nada aí. Esse Santo Antônio do Milagre, tá entendendo? Aí meus alunos têm raiva, eu paro a aula só para perguntar se eles estão entendendo. Aqui no áudio da explicação, ó, essa vírgula aqui, ó. Tá uma setazinha aqui, ó. Do jeito que tá aqui é obrigatório, Santo Antônio. Por quê? Porque a oração subordinada veio para frente. Agora, mais ou menos. Ah, a grande participação ali dada. Pô, presta atenção, te concentra aí. Vai dizendo aí quais são os pontos que tu não tá entendendo. Nas orações subordinadas adjetivas e explicativas, também tem que ter vírgula. Cara, aqui é show, ó. É porque precisa resgatar o conhecimento. As orações subordinadas adjetivas, elas vão ter valor de adjetivo, ó. Tudo isso aqui que tá em vermelho, é fácil entender, ó. O que é que um adjetivo faz? Ah, professor, ele caracteriza um substantivo. Então, é a função dessa oração aqui. Professor, por que eu chamo oração? Gente, oração é toda construção que tenha verbo. Ó, estejamos, é verbo. O verbo ser, ó, é verbo. Tem verbo, eu chamo oração. Por isso que ela é tida oração. E por que ela é adjetiva? Porque ela tem valor de adjetivo. Ela está qualificando o Brasil. Brasil não é um substantivo? É, professor. E o Brasil não é tido como um país geograficamente enorme, grande, quase do tamanho de um continente? É. Então, tudo isso aqui que é dado a informação é uma característica do Brasil. Por isso é chamado de adjetivo. O Brasil, que é território geograficamente continental, tem que estar isolado entre vírgulas, gente, porque isso aqui é só um aposto explicativo. Ah, professor, eu lembro dessa aula aí. Todo aposto explicativo vem isolado entre vírgula. Quer mais um exemplo, tio Jorge? Os vulcões, vírgula, que são fenômenos naturais, vírgula, podem entrar em erupção. Vulcão é o substantivo, assim como o Brasil aqui é. Então, quando eu digo que são fenômenos naturais, é uma oração
explicativo do que é vulcão. Ó, isso aqui é muito bom porque você vai precisar usar lá no parágrafo 4 quando você for fazer o detalhamento do agente. Vamos supor que tu esteja escrevendo sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. E na proposta tu vai dizer assim, ó. É necessário que o Conselho Tutelar, vírgula, órgão responsável pela garantia dos direitos das crianças, fecha vírgula. Então, órgão responsável pelo direito da... eu tô só fazendo uma explicação do que é o Conselho Tutelar. Então, tem que vir entre vírgula. Você já ouviu falar em elipse? Ah, professor, não me xinga não. Elipse. Elipse é omissão, gente, de uma palavra que já apareceu na frase, mas eu não vou mais botar ela lá não, para não ficar repetitivo. E eu vou indicar que eu tirei ela por meio de uma vírgula. É mesmo, professor? É. É um pouco complicado, mas esse mnemônico ficou show. Ah, mnemônico, fórmula matemática. É mesmo, Santo Antônio dos Milagres. Eu criei isso aqui, é uma fórmula, vamos chamar de fórmula. Mnemônico se fosse uma palavra. Mas dá para criar, ainda vou pensar no mnemônico show de bola para botar aí, viu? Vê se tu lembra aí, digita aí. Se garante não, digita aí só as que tu lembra que começam com a letra C. As subordinadas adverbiais. Eu vou dar as mais difíceis. Aí tu vai dizer aí, digitando as que tu sabe, ó. Concessivas. Concessivas. Conformativas. Vou dar 3. Concessivas, conformativas e consecutivas. Fala aí as outras 3 que faltam. Aí tu vai lembrar. São 6 com a letra C. Esse nome aqui, concessivo, não ficou legal, não. Bora, Santo Antônio. Tu participou porque quis. Agora eu não vou te deixar mais em paz. Digita aí as outras 3 que faltam, rapaz. Não pergunta o tio Jorge que ele vai saber dizer. C6 mais FTP. São 6 com a letra C. Já botei 3 aqui. Concessiva, conformativa, consecutiva. Qual é que tá faltando, tio Jorge? Hein? São 6, menino. Só botei 3. Cadê a galera do chat, hein? Chat. Estão sem coragem de dizer. O Santo Antônio também está sem coragem de dizer. Eu vou ajudar o bichinho, ó. Causal. Causa. A outra, ó. Conformidade já botei, né? Condição. E a última, ó. Comparação. Fácil. E aí, F é finalidade, T é tempo e P é proporção. Sim, voltando aqui à história, né? A vírgula na omissão de verbo. Patriotas acreditam em progresso, não patriotas em retrocesso. Quem aqui ia ficar bem aqui? No meio. Fala pro tio. Fácil, hein? Ó, se é omissão, eu tô omitindo uma palavra que eu já escrevi ela aqui. Patriotas acreditam em progresso, não patriotas em retrocesso. Essa vírgula ela tá aqui para indicar a omissão de uma palavra. Qual é a palavra? Patriotas acreditam em progresso, não patriotas em retrocesso. A omissão do verbo acreditar. Para não repetir, eu botei uma vírgula. Acreditam. Aí é, professor. É.
Agora vamos associar a pontuação com a coesão, para tu ver como o negócio fica massa demais. Tio Jorge, imagina que tu é um cara muito rico. E tu tá prestes a partir dessa para melhor. Muito rico mesmo. Viu, tia Marlene? Tio Jorge é um cara muito rico. E tá prestes a partir dessa melhor. Mas só que ele nunca assistiu uma aula minha de pontuação. O que é que ocorreu? Ele pegou e escreveu um bilhete já agonizando, mas não pontuou. Lascou. Ele só escreveu assim, ó. Deixa os meus bens à minha irmã, não. Ao meu sobrinho jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada deixa aos pobres. Ou seja, ele fez um bilhete metralhadora. Não pontuou. Isso aí vai dar problema ou não vai? Hein? Tio Jorge, vai dar problema? Vai dar problema. Santo Antônio dos Milagres, isso aí vai dar problema. O cara não pontuar, dá problema. Olha o bilhete dele aqui, ó. Deixa os meus bens à minha irmã, não. Ao meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada dos pobres. Não, professor, ele botou ponto final. Ah, beleza. Mas só que ele tinha que pontuar dentro, garoto, para que a gente pudesse entender para quem que ele tá deixando as coisas. O cara não fez a pontuação direito. Isso é muito importante. Aí veio o sobrinho que não é besta, me contratou um professor de português, e aí o professor de português pontuou da maneira como o sobrinho quis para levar melhor. Vamos ver como é que foi, tio Jorge. O sobrinho, muito esperto, contratou o professor Rufino, depois de ter visto o tio Jorge morto, não é? E foi pontuado da seguinte forma, ó. Deixa os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Quem foi que levou a melhor aí, tio Jorge? O sobrinho. Pontuou do jeito que ele quis, puxando sardinha pro lado dele. Agora a irmã também, ó. Ah, menina, eu já sei. Peraí. Bora, Bill. Aí, ó. Já veio aqui com a esperteza dela. Professor, lhe dou também 10% da herança. Venha pontuar bem aqui pra mim, de um jeito que eu leve a melhor. Bora, minha filha. Já ganhei 10% do seu sobrinho, agora eu vou ganhar 10% seu. No final vai ser meu essa herança. Que é o que estou pontuando. Não assistiram a aula porque não quiseram. Deixa os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. Beleza, ficou bom, ó. Olha, você não sabia usar ponto e vírgula? Quando a gente faz uma pausa maior do que a vírgula, a gente usa ponto e vírgula. Não tem duas pessoas na jogada aqui? A irmã e o sobrinho? Olha, eu não tô mexendo nas palavras não, viu? Eu tô deixando as palavras, todas elas do jeitinho que tava no original. Eu tô mexendo aí só com a pontuação. Para você ver o poder da pontuação. Ele já faz uma declaração, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Outra declaração. Jamais será paga a conta do alfaiate. Outra declaração. Nada dou aos pobres. Outra declaração. Aqui eu ainda fiz interrogação, ó. Para desdrobar. Aqui eu já fiz a pontuação de outro jeito. Quem levou a melhor? Agora foi a irmã que levou a melhor. Mas só que o alfaiate costurava roupa pro tio Jorge. Afinal de contas, costurava muito bem. E esse pessoal, quando é rico, não paga, não. Diz, não, rapaz, depois eu te pago aí, passa lá em casa, ou então fala com o meu secretário para ele te mandar um pix aí. É, o pessoal chique, eles não querem ser oportunados, não. Eles querem aqui um serviço, mas eles querem... Chique é eu fazer o serviço e não te pagar logo, é deixar para pagar depois, que eu posso, olha. Alfaiate eram pessoas antigamente que faziam roupa para os reis, tio Jorge, para os príncipes. Eles eram que faziam ali, costuravam e ao mesmo tempo cortavam o tecido. Olha como foi que ele me chamou, né?
Aí, professor, eu lhe dou aí 10%. Professor, pontua bem que esse texto pra mim, cara. Aí eu pontuei. Pegar 10% do bonitão aqui, ó. Deixa os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada dou aos pobres. É molecagem aí, né? O cara agora já mudou toda a história só com sinal de pontuação. Ele faz dois questionamentos, ó. Faz uma exclamação, outro questionamento. Ó, ele faz dois questionamentos e duas exclamações, tio Jorge. Que coisa mais fantástica. Deixa meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada do aos pobres. Mas só que a justiça tem que ser feita. Os procuradores dos pobres. Sempre tem alguém de plantão para olhar pela gente. Pegou e disse, não, professor, eu estudei, não vou precisar da sua pontuação, não. Se eu cheguei ao cargo de procurador é porque eu sou bom em português. Inclusive em latim. Sei a lei de cabo a rabo. Eu mesmo vou pontuar. Beleza. Aí ele. Aí nós também ficou fácil. Ele pegou lá, colou dos exemplos que eu vinha fazendo. Aí ele sacou, menino, eu já sei como é que faz. Deixa os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Dou aos pobres. E aí, ó, quem levou a melhor foi os pobres. Toda essa dinâmica para te explicar que a pontuação ela é decisiva, tio Jorge, no processo de informatividade do texto. Isso aí tem ligação direta, gente, com o processo argumentativo, pelo amor de Deus. Beleza? É mesmo, professor. Não estou bem. Mas se tirar a vírgula, eu fico mal. Entendeu? Você também tem que ler bem, gente. Tem que ler até as vírgulas. Se você ler isso aqui muito rápido, você não vai ver essa vírgula. Você vai dizer, não estou bem. Mas se tirar a vírgula, eu fico mal. Ora, a mesma coisa. Tem que ter a pausa, ó. Não, estou bem. Mas tirar a vírgula, eu fico mal. Fica mesmo, porque eu vou dizer, não estou bem. É como aquela brincadeira do não mate. Não mate. Beleza, a pessoa viveu. Mas uma vírgula pode fazê-la morrer. Não. Mate. Rapaz, eu lembrei de um episódio aqui, tio Jorge. Em 2014, cara, eu fiz um concurso no Ceará. Prova objetiva, não é? Prova objetiva e depois prova didática, não é? E a prova didática era para dar aula ao vivaço para 3 doutoras na língua portuguesa. Tá ouvindo essa história? E aí eu lembro, rapaz, agora que eu lembrei, veio lá no meu inconsciente. A aula foi sobre oração subordinada adjetiva e uso da vírgula. E tá ali, oração subordinada adjetiva ligada à vírgula. Era sorteado na hora, no momento. Não tinha nem como escapar. Aí a gente tinha 15 minutos para expor o conteúdo, ali na lata, e mais 5 minutos para eles fazerem umas perguntas para nós. Ah, pô, ainda lembro. Lá em Tianguá, rapaz. Que é uma das cidades mais próximas aqui, né? Eu doido para trabalhar lá. Na época, lisão, tio Jorge. Início da carreira, recém-formado. Me formei em 2010. Língua portuguesa. Aí passei aí, logo fui trabalhar no setor privado. Doido para passar no concurso. Graças a meu bom Deus, hoje eu sou concursado no Maranhão, na Prefeitura de Teresina. Aí, tio Jorge, a professora lá, né, fez eu explicar o conteúdo lá, tal, de vírgula, oração subordinada adjetiva. Olha, professora, se você botar a vírgula, fica oração subordinada adjetiva explicativa, tirando a vírgula, fica oração restritiva. Ah, meu amigo, tudo bem, ela gostou, beleza. Mas aí ela pediu para botar uma frase no quadro, ó, tio Jorge. A frase zona no quadro, que
Professor, é o seguinte, ó, acabou seu tempo, a gente tem 5 minutos aí para lhe fazer uma pergunta. Qual é a pergunta, professor? Não, professor, primeiro bote ali a frase num quadro que eu vou ditar, aí a gente já se treme, é na hora que a gente acha que não sabe nem escrever. Eu tava com medo de errar até as palavras na hora de escrever, tu acredita? Nervosismo, cara, mexe demais com o psicológico, tu é doido. Aí ela pediu para eu botar essa frase bem aqui, ó. Meu filho, vírgula, que mora em Fortaleza. É verdade isso aqui, eu não estou inventando não. Ó. Vírgula. Veio me visitar. Eu ainda lembro a frase, Jorge, eu ainda lembro a frase. Foi em 2014, cara. Tu acredita que eu ainda lembro a frase, bicho? Essa frase foi essa bem aí. Do jeito que tá lá, presta atenção. Meu filho que mora em Fortaleza veio me visitar. Rapaz, ela me fez uma pergunta. Chega, eu me tremi todinho. Aí ela, professor, do jeito que tá isso aí, tá correto? Eu, tá, professora. A frase tá correta. Meu filho que mora em Fortaleza veio me visitar. Professor, e se eu tirar essas vírgulas aí? O que é que acontece? Aí eu, olha. Professor, se a senhora tirar a vírgula, fica uma oração subordinada adjetiva restritiva. E com vírgula é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque realmente o que difere as duas só é o uso ou não da vírgula. Ela, professor, isso aí eu já sei, professor. Isso aí também o senhor sabe. Eu quero saber o que é que isso aí vai me informar. Se vai modificar a informação. Rapaz, eu engasguei 30 segundos. Eu fiquei, já que essa mulher quer saber, eu já disse o que é a diferença, mas não era isso que ela queria saber mesmo, não. É a informação, realmente muda, tio Jorge, ó. Se eu botar vírgula, significa que essa mulher tem um único filho. É mesmo, é. Quando ela diz, meu filho, vírgula, quem mora em Fortaleza, veio me visitar, ela é mãe de filho único. E esse mora em Fortaleza, pronto, acabou. Aí por isso tem que ter vírgula. Se o caso for esse, dela ter um único filho. Se eu tirar a vírgula, eu estou informando que essa mulher tem mais de um filho. E o que veio visitar ela não foi o que mora em Paraupebas. Foi o que mora em Fortaleza. Pronto, é isso a explicação. A vírgula, elas também informam coisas extras dentro do texto. Sem vírgula, ela tem mais de um filho. Com vírgula, ela tem filho único. Ah, professor, aí pronto, eu passei, consegui, mas eu demorei. Professora, já sei. Com vírgula, a senhora informa uma coisa. Sem vírgula, a senhora informa outra coisa. E é verdade mesmo, essa história eu sempre conto quando eu estou dando aula de orações subordinadas adjetivas. Santo Antônio ali tá rindo ali da coisa, ó. Meu amigo, tu ainda quer que eu te explique por que é importante pontuar depois de uma história dessa? É muito importante saber pontuar. Na escrita, nós não podemos utilizar gestos ou recursos melódicos. E como forma de compensar essa ausência e garantir a clareza do que estamos falando, ora mais, e a compreensão dos nossos textos, utilizamos os sinais de pontuação, os quais servem para a indicação de limites, de forma e sentido, e sugerir também entonações. É basicamente isso. Olha aí, ó. Professor, e como é que eu domino a pontuação? Primeiro lendo, cara. Tem que ler, estudar um pouquinho a gramática. Isso aí não cai do céu não, viu? Não cai mesmo. Tem que ler, galera. Para realizar a pontuação é necessário conhecer os principais acordos gramaticais de pontuação. É preciso observar com bastante atenção o uso da pontuação nos textos lidos, a fim de lhe compreender os sentidos pretendidos pelo autor. Olha aí, ó. A pontuação e as orações. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Olha aí, a mesma coisa. Qual é a diferença de A para B? Bora, pessoal, eu dei a aula já. Hein, Santo Antônio?
Qual a diferença de A para B? Karen Aline. Roronoa Zorô. Roronoa Zorô. A Paulo Santo Antônio Milagre tá respondendo do jeito que eu respondi no dia. É claro que é a vírgula. Eu quero saber qual é a informação ali, se muda, não é? Eu quero saber a informação. Essa pessoa que falou na letra A tem 2 ou 1 irmão? Quem falou na letra B tem 2 ou 1 irmão? É isso que eu quero saber. Tá lembrado? Ah, professor, o cara que botou a vírgula lá embaixo, ele só tem um irmão e pronto. E esse mora em Roma. Essa é a informação. Ele é irmão único. Tem um irmão único. O cara que falou a frase A tem 2 ou mais irmãos, né? Tem mais de um irmão ele. E aí ele está restringindo, sem a vírgula, que o que mandou o telegrama, não é? É para o que mora em Roma e não para o que mora em Santo Antônio dos Milagres. Exatamente. Então a informação era essa, ó, Santo Antônio. Esse aqui só tem um irmão. Esse de cima tem 2 ou mais irmãos. É essa a história. Vai explicar aqui, ó. Faz o print para tu não esquecer. A oração primeira diz que a pessoa tem pelo menos 2 irmãos. É isso mesmo. E que um desses irmãos mora em Roma. Já a segunda oração, a de baixo, indica que a pessoa tem apenas um irmão e que este mora em Roma. Ah, agora ficou claro, entendemos. Agora esse aqui tá fácil, Santo Antônio. Me ajuda aí, cara. Qual é a diferença aí da oração A para a oração B? Não vem dizer que é a vírgula não, porque eu já estou enxergando. Eu sei que é a vírgula. Ah, professor, eu vou aqui analisar. Paulo Henrique chegou. Paulo Henrique chegou. Eita, difere, ó. Bora? Qual é a diferença? Eu disse que a aula tinha tarefa aqui para a classe e tinha tarefa para casa. Vocês não... Dá um tempinho aí, Jorge, para eles.
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ó, Santo Antônio dos Milagres, eu gostei, viu? Da participação. Forcei aí um pouco a barra. Forcei um pouco a barra aí até vocês participarem. A última resposta é a mais show de bola, que eu mais gostei. De fato, lá em A tem duas pessoas envolvidas. O Paulo e o Henrique é a terceira que tá falando, né? Então tem três. Aqui fala, chamando o Paulo, falando sobre o Henrique. E a de baixo, Paulo Henrique é uma só pessoa, a B. É isso mesmo. Falta só a gente incrementar a resposta de vocês com uma palavrinha que vocês não podem esquecer mais nunca, ó. Vocativo. Toda vez que falar em vocativo, senhores, nós vamos usar vírgula. Alguém tá chamando o Paulo, ó, e informando que Henrique chegou. É só isso. Paulo, Henrique chegou. Agora, a de baixo eu tô só dizendo, Paulo Henrique chegou. Beleza? Aqui é só uma pessoa. Vocativo. A vírgula muda tudo. O primeiro período indica que há duas pessoas. Vocês estão certos, parabéns na situação. Porém, o segundo indica que há apenas uma pessoa. Aqui é Paulo e Henrique na jogada. E aqui é só o Paulo Henrique, uma única pessoa. Por isso que eu gostei. Isso, Santo Antônio. Vocativo é um chamamento. É quando eu chamo alguém. Tá bom? Isso mesmo. Aula é isso. É participar. Chamamento. Vocativo é o chamamento. Muito bem, colocado aí pelos senhores. Agora essa daqui. Só um minuto aí, tio Jorge. E qual é que é a frase otimista? Lembrando que pessimismo é coisa ruim e otimismo é coisa boa. Tempo? Tá em nada que vai acontecer de bom. Otimista é a gente ter fé que a coisa vai ser boa. Ali tá uma que é pessimista e uma que é otimista. Diz aí qual é que é ela. Tio Jorge botou o tempo.
Pessoal, vocês trocaram aí, Santo Antônio dos Milagres. Houve uma troca, tanto que eu expliquei o que é pessimismo e o que é otimismo. Queimada Nova. Vocês concordam aí, ó? Vamos ver o que é que está escrito na A partir do sinal de pontuação. Irás, voltarás, nunca perecerás na guerra. Cara, aqui é uma baita de um otimismo. É uma baita de uma frase otimista, né não? Aqui o cara vai viver, não vai morrer, Neres. Agora, irás, voltarás nunca, perecerás na guerra. Por conta da vírgula ter mudado de lugar, aqui é uma frase pessimista. Aqui o cara morreu. Entendeu, pessoal? Por conta de uma vírgula, vocês trocaram aí. A A é que é otimista e a B que é pessimista. Compreendido? Ah, professor, tô ligado aí nessas questões aí de pontuação. Cara, eu nunca imaginei que uma vírgula saindo do lugar desinforma totalmente. Ó, meu amigo. Olha, ó, no primeiro enunciado afirma-se que o sujeito não morrerá na guerra. Então, por isso que é otimista. Entretanto, no segundo, que é a letra B, assegura-se que o indivíduo morrerá na guerra. Então, por isso que a de baixo que é a pessimista. A vírgula deve ser usado para intercalar adjunto. Já falei no início, quero ir já para a questão de marcar. Isabel, devido à sua inteligência, tem sido muito cobrada. Olha, ó, adjunto adverbial de causa. Ó. Locução adverbial de causa. Ó. Isabel, devido à sua inteligência, tem sido muito cobrada. Isabel tem sido muito cobrada devido à sua inteligência. Então, se eu disser assim, Isabel tem sido muito cobrada devido à sua inteligência, eu não vou precisar de vírgula nenhuma. Mas como eu intercalei aquilo que é natural ficar no final, eu intercalei para o meio, eu tenho que botar entre vírgula. O Fini, se eu iniciasse, devido à sua inteligência, Isabel tem sido muito cobrada. Tinha vírgula? Tinha. Só que era só uma. Devido à sua inteligência, vírgula. Isabel tem sido muito cobrada. Como é no meio, são duas. Isabel, vírgula. Devido à sua inteligência, vírgula. Tem sido muito cobrada. Agora vamos jogar para o final. Isabel tem sido muito cobrada devido à sua inteligência. Não precisa vírgula. Intercalar a conjunção, também fiz isso no primeiro, lá no início da minha aula. Ó, ó que o no entantozão, ó. Os cidadãos são consumistas. Estão tentando, no entanto, consumir menos plásticos. Estão tentando, no entanto, consumir menos plástico. Professor, se eu jogasse o no entanto para o início, não teria vírgula, não. No entanto, estão tentando consumir menos plástico. Professor, se eu jogasse para o final, estão tentando consumir menos plástico, no entanto. Não dava certo, só tem duas construções, no início e no meio. Beleza? Intercalação das expressões explicativas, também já fiz isso lá no início. Rodrigo já está pronto para acampar, isto é, ó, vírgula, ou seja, já fez todas as suas malas para a viagem. Show, né não? Show de bola, professor. E aí tenham muito cuidado com períodos justapostos e truncados, foi o que eu prometi também falar para vocês. Falou nisso, falou em estrutura sintática. Se a gente truncar um período, vai interferir na fluidez da leitura. Então tem que ter muito cuidado. Truncamento é a estrutura sintática quando eu separo períodos distintos, não é? Eu faço ponto quando ainda não devia ser um ponto, tinha que ser uma vírgula. E justaposição é quando eu boto uma vírgula, quando eu deveria ter feito um ponto. Cada um ao contrário. Vamos ver isso nos exemplos. Aí, ó. A tecnologia tem evoluído com o decorrer do tempo. E nisso trazendo a nós aplicativo de fácil acesso a filmes que são lançados. Trazendo a nós um conforto. Então, esse trazendo a nós um conforto ainda é a continuação disso aqui. Mas o que que eu fiz? Eu trunquei. Aqui nesse X está dizendo que eu botei um ponto, quando não era para botar.
Isso é truncamento. Tinha que ser uma vírgula e esse T minúsculo para corrigir. Porque isso aqui ainda é uma continuidade do pensamento anterior. Por isso o nome truncamento. Eu dou uma freada, sendo quando não era a hora de frear. Eu dou uma truncada quando ainda não era a hora de truncar. Tá aqui outro, ó. Eu não posso usar um pronome relativo que vai iniciar uma restritiva ou uma explicativa com ponto. Aqui, ó. Novas características. Novas características e menos propaganda. Os artistas de cinema estão trazendo para modernizar o nosso cinema brasileiro. Que também vem crescendo, ó. Esse que também vem crescendo é uma explicação de cinema. Então, isso aqui é pedaço dessa oração anterior. Então, eu não posso separar com ponto. Fiz outro truncamento no processo de escrita. E agora, a justaposição. Eita, o tamanho desse período, tio Jorge. Não tem um ponto, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cara escreveu 10 linhas sem botar um ponto. Também é errado. Não existe um parágrafo de período desse tamanho. Tudo isso aí onde tem um X era para ser um ponto seguido. Porque aí ele botou, foi o quê? Vírgula. Nos últimos tempos era muito comum das pessoas irem ao cinema, mas com essa tecnologia que vem crescendo cada vez mais, o cinema para virar história, o cinema favorece. Eita, 80% das pessoas, para as pessoas que têm uma condição de renda maior, ele acaba ficando para trás. Essas pessoas preferem muito mais assistir em sua TV e ficar em sua casa, porque é muito mais aconchegante. Eles praticamente não têm cineminha dentro de casa, o que a tecnologia hoje está disponibilizado, porque temos que... Eita, é uma metralhadora danada. Tem que ter ponto. Aí ficaria assim, ó. Nos últimos tempos, era muito comum as pessoas irem ao cinema, mas com essa tecnologia que vem crescendo cada vez mais, o cinema passa a virar história. Ponto. Aí começava outro período. Desse modo, o cinema favorece 80% das pessoas. Ponto. Para pessoas que têm uma condição de renda maior, ele acaba ficando para trás. Ponto. Essas pessoas preferem muito mais assistir em sua TV e ficar na sua casa, porque é muito mais aconchegante. Ponto. Eles praticamente têm o seu cineminha dentro de casa. Ponto. É o que a tecnologia de hoje está disponibilizando. Ponto. Porque temos que gastar todas as semanas o nosso dinheiro? Exatamente, encerra com a pergunta. Aí aqui já é parte do outro. Então, tinha que ter ponto para poder ficar a coisa legal. Aí um exemplo mais simples. A cada dia o cinema tem crescido mais e mais. Nos dias de hoje, todos nós temos acesso a uma tela de cinema. O cinema é cultura e só vem crescendo ao longo dos anos. Metralhadora. Dá para eu dar um fôlego e uma pausa maior com um ponto seguido. A cada dia, o cinema tem crescido mais e mais. Nos dias de hoje, todos nós temos acesso a uma tela de cinema. O cinema é cultura e só vem crescendo ao longo dos anos. É claro que, se eu fosse ajeitar aqui só os pontos, ainda estava ruim. Eu poderia ajeitar muito mais coisa. Mas, ó, a cada dia o cinema tem crescido mais e mais. Ponto. Aí começa um novo período. Nos dias de hoje, todos nós temos acesso à tela de cinema. Ponto. Desse modo, o cinema é cultura e só vem crescendo. Entendeu? E aí, meu amigo, pelo menos uma questão, as demais fica para casa. Tio Jorge, qual é o gabarito aí dessa questão? Vamos... Eita, que o delay tá grande. Vamos ver se a galera acerta aí essa questão. Das redações abaixo, ou seja, leia dos trechos abaixo. Assinale a que não está
pontuada corretamente. Dos trechos abaixo, também pode chamar de redação, gente. Redação é toda frase. A frase é uma redação. Aqui não, ó, não vacilar, eu tô procurando a errada. Os candidatos em fila aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Bingo! Não tem nada errado aí. Eu não tô procurando a certa, eu tô procurando a que tá errada. Em fila tá intercalado bem no meio, não é? O modo como os candidatos aguardavam. Então esse em fila é justamente, não é, a maneira como eles aguardavam. Então é uma locução adverbial de modo. Em fila, os candidatos aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Eita, 4 vírgulas. Para que essas 4 vírgulas? Achei o erro! Eu não posso jamais separar o verbo do sujeito com vírgula. É regra básica. Achamos aí a questão que está errada. Galerinha, minha aula está chegando ao fim. Que vocês tenham um início de noite maravilhosa, né? Um início de noite maravilhoso. Fique aí com a nossa amiga professora que vem aí para a próxima aula da noite. Já deve estar postos aí esperando por vocês. Bye, bye. E que Deus abençoe todos vocês.